Meus queridos amados irmãos, uma boa tarde para todos. Aonde esse vídeo chegar, aonde essa reflexão nesta tarde chegar, que Deus possa estar abençoando na sua infinita misericórdia a vida de todos que vão estar acompanhando aqui esse momento de reflexão com pregador Romário. E hoje, meus queridos amados irmãos, eu trago a seguinte reflexão sobre a nossa vida. Com quem que você está lutando? Será que nós temos lutado, meus queridos amados irmãos, a luta certa? Louvado seja o nome de Jesus. Será que nós temos batalhado a luta certa? Porque a minha luta e a sua luta é de joelho. Sabe por quê? Louvado seja o nome de Jesus. Aqui vamos entrar na mensagem. Louvado seja o nome de Jesus. Porque muitas vezes, meus queridos amados irmãos, nós perseguimos uns aos outros. Louvado seja o nome de Jesus. Nós que somos da igreja, nós não temos a união entre nós mesmos. Você já viu um católico lutando contra um católico? Você já viu, louvado seja o nome de Jesus, um testemunho de Jeová lutando contra o testemunho de Jeová? Você já viu até mesmo um bandista lutando contra o bandista? Eles não brigam, irmão. Pelo contrário, eles se fortalecem e eles, louvado seja o nome de Jesus, eles não param para brigar entre eles. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós que somos o povo de Deus, que se dizemos que somos o povo de Deus aqui na terra, nós brigamos uns com os outros, nós rejeitamos uns aos outros. Eu quero lhe dizer aqui, louvado seja o nome de Jesus, que você não tem uma luva de boxe nas suas mãos para esmurrar o irmão. Você tem uma palavra de Deus, uma Bíblia nas tuas mãos, para pregar ela todos os dias, dia após dia, 24 por 24 horas. Então, meus queridos amados irmãos, vamos parar de brigar uns com os outros. Vamos parar de perseguir o irmão, louvado seja o nome de Jesus, porque o irmão está se destacando da doutrina. Parar de perseguir o irmão, porque o irmão louva melhor do que você. Louvado seja o nome de Jesus, porque nós temos que amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. O cenário da igreja brasileira é caótico, eu falo por experiência própria. Você não pode mais nem pregar uma mensagem cristocêntrica, que as pessoas que se diz seus irmãos lhe perseguem. Então vamos parar de perseguir os irmãos. Nós temos que nos unir, nós temos que ser como batata, como purê de batata, junto e misturado. Mas não é isso que eu vejo na igreja brasileira. A igreja brasileira, louvado seja o nome de Jesus, é uma igreja onde nós perseguimos a nós mesmos, nós nos rejeitamos, nós não se preocupamos com o irmão que falta o culto. Pelo contrário, quando o irmão falta o culto, nós metemos a lenha no irmão. Pelo contrário, nós não procuramos esse irmão, louvado seja o nome de Jesus, nós não oramos por esse irmão, nós somos fracos, nós somos, louvado seja o nome de Jesus, o povo que briga um com os outros, irmãos. Isso é uma vergonha. Nós estamos preocupados com cadeiras, meus queridos amados irmãos. Nós temos que se preocupar com almas e não com cadeiras, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui: o que é teu, o que é do irmão é o irmão. Louve a Deus por o irmão estar sendo levantado por Cristo, e busque para ser levantado por Cristo. Nós temos que tirar esse fermento de perseguir uns aos outros, porque um prega melhor, porque outro louva melhor. Pare disso. Os dons de Deus são gratuitos. Se você quer ser usado na pregação, busque a Deus na pregação, busque de joelho. Se você quer ser usado no louvor, busque a Deus, que Ele vai te dar os dons e os talentos, meus queridos amados irmãos. E deixa eu falar outra coisa aqui, louvado seja o nome de Jesus. Talento, louvado seja o nome de Jesus, não define o meu caráter, porque eu sou salvo por causa dos frutos e não pelos talentos. Nós somos salvos por causa dos frutos e salvo pela graça de Cristo que desceu sobre a nossa vida. Deus pode usar qualquer pessoa, louvado seja o nome de Jesus, mas essa pessoa que tem que estar em quê? Buscando a presença dele. Você quer receber o talento de pregar o evangelho? Busque na oração. Você quer, louvado seja o nome de Jesus, receber o talento de louvar? Então comece a ensaiar hinos em casa. Você quer receber o talento de evangelista? Então comece a buscar o talento de evangelista. Todos nós, louvado seja o nome de Jesus, buscamos aquele que está ao nosso alcance, e o céu não está limitado para você buscar, louvado seja o nome do talento. Você quer ser um pregador? Busque na palavra, busque o estudo, louvado seja o nome de Deus, porque nós criticamos muito, criticamos aqueles que estudam a palavra, criticamos aqueles que estudam teologia, porque nós somos fracos e nós não estamos alegres que os nossos irmãos cresçam. Você persegue os levitas,
Mas você não busca no louvor, louvado seja o nome de Jesus, e se engana, porque Deus não está procurando uma voz bonita, não está procurando um grande pregador, Deus não está procurando, louvado seja o nome de Jesus, uma grande estrela. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em verdade e espírito. Deus não está se importando com o teu louvor, nem com a tua pregação, nem com a tua oratória. Deus está se preocupando se você é uma casa, morada, lavada e remida com o Espírito Santo. Ele está se preocupando se você vive em santidade. O que é santidade, pregador Romário? Santidade é separamento do pecado. Muitas vezes a gente é chamado de santarrão, mas a Bíblia me ensina que nós temos que ser santificados, separados do pecado, da imundícia desse mundo. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos a palavra de Deus na nossa mão, não uma luva de boxe para bofetear os nossos irmãos. Vamos nos unir, meus queridos amados irmãos, para combater as heresias, né? Porque no nosso meio temos hereges, louvado seja o nome de Jesus, que vende feijão ungido, lenço ungido, tijolo ungido. Isso está fora dos protocolos de Deus. É porque nós não gostamos quando nós pregamos, quando vem pregadores levantados por Deus que pregam o evangelho genuíno do jeito que ele é. Fracos, nós somos fracos, nós não aguentamos uma correção de Deus, que nós ficamos bicudos. Quando o irmão da nossa congregação prega o evangelho genuíno, nós ficamos bicudos, porque nós somos fracos, nós não estamos preparados para o verdadeiro evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu te falar, se você não estiver preparado para o verdadeiro evangelho, eu quero te falar que você é um fraco, nós somos fracos, sabe? Deixa eu te falar, louvado seja o nome de Jesus, nós não estamos preparados para, louvado seja o nome de Jesus, a perseguição que vem sobre a igreja brasileira. Não espere, louvado seja o nome de Jesus, você receber flores, porque o evangelho é renúncia, o evangelho é transformação, é perseguição. Jesus mesmo pregou que nós seríamos odiados por causa do nome de Jesus. Vamos parar esse evangelho fraco, que nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, nós queremos sair da igreja, nós somos fracos, nós brigamos um com o outro. Enquanto isso, sabe o que? Enquanto isso, o mal opera na terra. A igreja brasileira tem que ter uma posição. Louvado seja o nome da sua irmã, é da igreja A, B, C. Não fala com o irmão da B e C. Nós somos um povo que vamos morar no céu. O salmista fala no Salmo 133: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas essa união não está acontecendo dentro do seio da igreja. Acontecendo brigas, contendas, disse-me disse. Essa parafernada Deus vai tirar. Louvado seja o nome. Você é da igreja A, da B, não fala com a B. Que evangelho é esse que nós vivemos, irmãos? Nós vivemos o evangelho, que esse evangelho não é de Cristo. Deus quer que a igreja brasileira se una. Logicamente que as fábulas, os falsos profetas, a doutrina errada, errônica, tem que sair dos nossos púlpitos. Esse evangelho fraco nós temos que combater, mas nós não temos que combater os verdadeiros cristãos que vivem no nosso meio, pregando o evangelho da verdade. Eu já fui perseguido por pregar o evangelho da verdade, mas eu louvo a Deus nisso tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Só para você ver, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, ó. São registradas cerca de 12 mil suicídios no Brasil por ano. Louvado seja o nome de Jesus. 12 mil pessoas se suicidam. Louvado seja o nome de Jesus. E você tem orado por as pessoas que estão nesse estado de faltar tirar a sua própria vida? Porque nós não temos que se preocupar com essas pessoas. Nós temos que se preocupar em perseguir os nossos irmãos. Igreja brasileira, desça na oração. 12 mil pessoas se suicidam por ano. Enquanto Satanás, ele opera até mesmo dentro da igreja com seus demônios, de fazer que nós não se preocupemos com os próximos que estão pela aí, tirando a sua própria vida. Nós se preocupamos em brigar uns com os outros, de perseguir um com os outros. Enquanto isso, Satanás e seus demônios vão ganhando território, vão matando pessoas e levando para o inferno. Cerca de 12 mil pessoas no Brasil se suicidam por ano. Isso é uma vergonha. O que a igreja brasileira tem feito? Não tem havido um despertamento na igreja brasileira. Tem morrendo muitas pessoas por causa de suicídio. E nós temos brigado um com o outro. Enquanto pessoas, Satanás mata, aniquila. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Nós brincamos de ser cristão. Nós brincamos com a palavra de Deus. Mas Satanás e seu demônio não brinca de ser Satanás. Olha só. O Brasil é o segundo país que registra mais casos de depressão no mundo. Perdendo apenas para os Estados Unidos. O Brasil, cerca de 17,4 milhões de casos. De pessoas que resistem o quê? Louvado seja o nome de Jesus. Que resistem à depressão.
O Brasil está em segundo lugar em casos de depressão. São 17,4 milhões de pessoas que estão em casos de depressão. E o que nós temos fazendo por essas pessoas? Se é que nós temos pregado para as pessoas que estão passando com depressão, nós temos julgado essas pessoas. Nós temos que levar o evangelho a essas pessoas. Consumo de álcool causa 16 mil mortes por ano no Brasil. Será que nós temos pregado para os que vivem na vida perdida no alcoolismo? Reflita sobre isso. Porque 16 mil mortes por ano no Brasil por causa de alcoolismo. Isso nós gera o quê? Acidentes. Gera tudo. Né? A pessoa que bebe, ela vai gerar acidentes, matar inocente. E assim, quem está por detrás? Satanás e seus demônios. Louvado seja o nome de Jesus. O Brasil possui 3,5 milhões de usuários de drogas. Será que você já pregou para um usuário de droga? Ou você discrimina ele? Será que você já pregou para um bandido que vive no tráfico? Será que você já pregou para o homossexual? Será que você já pregou para a lésbica? Para o cachaceiro? Para a pessoa que vende do seu corpo? Ou nós julgamos essas pessoas? Porque nós somos fracos, irmãos. O nosso dever é se colocar de joelho no chão para orar pelo Brasil, para que Deus traga um despertamento na igreja brasileira. Enquanto Satanás ele bota uma venda nos nossos olhos, enquanto Satanás e seus demônios colocam uma venda nos olhos da igreja brasileira, ele opera com seus demônios matando muitas pessoas. Enquanto nós não tivermos uma posição de orar por 12 mil pessoas que tiram a sua vida, 12 mil pessoas de suicídio no Brasil, e nesse exato momento tem alguém sendo querendo tirar sua própria vida, sendo iludido por Satanás e seu demônio para tirar sua própria vida. Uma hora dessa tem pessoas se embriagando por causa de Satanás. Uma hora dessa tem pessoas no tráfico, nas drogas, irmãos. E nós fazemos o quê? Nós estamos de mão atadas. Nossa preocupação é com os nossos irmãos. Brigamos um com os outros. Enquanto o Satanás, ele vai fazendo que a gente brigue um com os outros para a gente perder a visão maior do que é levar almas para o nosso Deus. Então reflita sobre isso. A nossa briga não é contra os nossos irmãos. A nossa briga são contra quem? O apóstolo Paulo falou aqui em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta são contra principados, a nossa luta são contra potestade, são contra os demônios, meus queridos amados irmãos. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios, que usam as pessoas, louvado seja o nome de Jesus, para tirar a vida de outras pessoas. Usa nós para se levantar contra os nossos próprios irmãos, co-irmão das igrejas. Vamos parar de brigar uns com os outros e vamos se ajoelhar e orar pelo Brasil. A igreja brasileira precisa de um grande despertar. Louvado seja o nome de Jesus, para que nós venhamos olhar somente para Cristo. Não se preocupar com o irmão que está sendo usado na mão de Deus. Porque se Deus está usando o irmão, glorificado seja o nome de Jesus por isso. Quanto mais irmão usado na doutrina, na disciplina, isso o evangelho cresce. Nossa briga não é contra as pessoas, não é contra nós mesmos. A nossa briga espiritual é contra Satanás e seus demônios. A nossa luta é na oração. A nossa luta não é esmurrando os nossos irmãos, louvado seja o nome de Deus, criticando os nossos irmãos, se levantando contra os nossos irmãos de fé, não. A nossa luta é contra Satanás e orar para que haja um despertamento, louvado seja o nome de Jesus, haja um despertamento, um avivamento de salvação nas bocas de fumo, no tráfico, nos homossexualismos, que as taxas de violência, de suicídio, de pessoas que morrem no trânsito baixem. As taxas de violência, de homicídio no Brasil só tem crescido por causa de nós mesmos, que não oramos para ter um despertamento e um avivamento aqui no Brasil. Um avivamento que eu falo é de salvação, é de transformação. Tem pessoas morrendo por causa de Satanás. A palavra fala em João 10:10 que o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. O ladrão é Satanás e seus demônios, que mata pessoas, que usa pessoas para matar, para destruir vidas aqui no Brasil, em todo o território nacional do mundo. Nós temos que se despertar, irmãos. Satanás está aí furioso matando vidas. Enquanto Satanás neutralizar a igreja, eles crescem matando pessoas. E nós, e eu, e você, o que tem feito por essas pessoas que estão se matando, estão na depressão, estão no tráfico, no homossexualismo, estão se vendendo, estão louvando Senhor, uma vida
precária, nós temos o direito de orar e pregar por essas pessoas. Então vamos parar de mimimi. O que é seu, o que é do irmão é irmão. Ore por essas vidas, ore pelo Brasil, que é um país idólatra, um país louvado seja o nome de Jesus, que a graça de Deus não tem descido, pelo contrário, a ira de Deus tem se manifestado dia após dia no Brasil, que só não enxerga aquele que não quer enxergar. Vamos parar de frescura e vamos levar o evangelho a essas pessoas que verdadeiramente estão precisando do evangelho de Cristo, um evangelho lavado e remido com sangue carmesim. E lembrando que só é salvo aqueles que são lavados e remidos com sangue carmesim. A salvação é individual, então cada um tem que buscar para a salvação, mas o ajuntamento da igreja não é individual, é junto. O crente tem que ser igual purê de batata, junto e misturado. Vamos fazer aquilo que o salmista falou no Salmo 133: o comum e suave é que os irmãos vivam em união. E que Deus abençoe a todas na sua misericórdia de Deus.